Transporte de passageiros clandestino. Ação em Uberlândia para combater esse tipo de crime. Denúncias e informações de má qualidade na prestação de serviços e que a origem é principalmente do estado de São Paulo e Brasília. Bom, uma grande operação, combatendo também o crime de descaminho. Meu amigo Júnior Oliveira acompanhou toda a movimentação e está comigo para trazer os detalhes e explicar sobre esse trabalho que envolveu vários órgãos, não é mesmo, Júnior? Bem-vindo. Exatamente, Rafa. Envolveu aí, no mínimo, cerca de 20, 25 agentes de várias autoridades, né? Vou citar algumas delas aqui. Procon Municipal, agentes da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, também fiscais da Receita Federal, enfim, e também Polícia Civil, viu? Essa operação, Rafa, ela foi montada depois que a polícia recebeu algumas informações, e o Procon também, desse transporte clandestino de passageiros. Vale a pena lembrar que a BR-050, 365, rodovias que cortam aqui a nossa região do Triângulo Mineiro, segundo a polícia e até mesmo aí os agentes de fiscalização, nos últimos anos tem recebido esse tipo de transporte, tem aumentado bastante, veículos com má condição de conservação, além da ilegalidade do transporte, ou seja, sem cadastro direto na agência, e quando há cadastro, o cadastro é feito de uma forma e quando a viagem acontece de outra forma totalmente diferente. O que para a legislação é errado, é irregular, por isso existe aí essa ação da Agência Nacional de Transporte Terrestre, justamente para tentar coibir esse tipo de transporte que vai ferir principalmente o consumidor. Para além disso, Rafa, risco à vida dessas pessoas. E por isso que o Procon entrou nessa, juntamente com essas outras autoridades, esses outros órgãos, aí recebeu essas informações, essas denúncias, e essa abordagem acabou acontecendo na BR-050. 9 ônibus de turismo foram parados, interceptados, né, como a polícia diz, e aí foram verificar toda essa documentação. Ficou constatado, Rafa, o transporte clandestino de passageiros, transporte irregular, né, tecnicamente falando. E além disso, encontraram também em 5 desses ônibus muito material, ou seja, muita carga, muito material ilegal, também, segundo aí o Procon e até mesmo a Receita Federal, crimes de descaminho, contrabando, não é? Então, os bagageiros desses veículos, desses 5 veículos, estavam lotados com muita mercadoria contrabandeada. Nós vamos trazer um pedaço de entrevista com o Egmar Ferreira, que é o superintendente do Procon Municipal aqui de Uberlândia, e vai dar detalhes para a gente como foi essa abordagem e principalmente qual foi o auxílio das autoridades a cerca de 300 pessoas, 300 passageiros que estavam nesses 9 ônibus que vieram de Brasília, Distrito Federal, outros estados, mas principalmente Brasília e também São Paulo, capital. Vamos ver. O resultado da operação são 9 ônibus, sendo que 4 deles relativo à irregularidade de transporte de passageiros e outros 5 pela Receita Federal com relação a contrabando e descaminho com produtos ilegais dentro dos ônibus. Sendo lavrados os autos de infração, porque neste caso do transporte ilegal, em que coloca em risco a vida do consumidor, compete também ao Procon a autuação. Então está sendo lavrados hoje, amanhã, nossa equipe está descansando, virou à noite, foram embora, já era quase 7 horas da manhã, vão descansar e depois lavrados os autos de infração e as empresas serão autuadas para responderem no processo administrativo e possivelmente multadas. Quando você apreende um ônibus irregular em que está colocando em risco a vida deste consumidor, cabe a esta empresa oferecer ao consumidor, ao passageiro, hotel e passagem com segurança em outro ônibus. Até que isso aconteça, tem que oferecer a ele hotel e alimentação. Então, ontem nós fizemos todas as intervenções, fizemos com que as empresas levassem esses passageiros em segurança para os hotéis e alimentação, para que eles possam ser depois locomovidos para o seu local de destino, muitos deles para lugares longe de Uberlândia, como por exemplo Piauí. Exatamente, Rafa. E parte desses passageiros já conseguiu embarcar para os seus destinos, Piauí, como
O Egmar acabou de trazer para a gente essa informação. Muita gente do Nordeste também, né? Gente do estado de São Paulo, ou seja, que estavam voltando aí, ou seja, pegando essa viagem de volta e o PROCON, juntamente aí com a Receita Federal, também os agentes da Agência Nacional de Transporte Terrestre estão trabalhando ainda justamente pelo montante de ocorrências, né? Ou seja, esses veículos sendo identificados, esses passageiros também, contactando aí essas empresas. E outro detalhe importante que o Egmar contou pra gente durante essa entrevista, ele disse, olha, nem sempre a empresa aqui parece estar legalizada, o ônibus, né, tá lotado aí em uma empresa, numa empresa conhecida, até mesmo acontece muito esse tipo de situação, e o consumidor, o passageiro, acaba embarcando nessa, né, sem saber que há alguma irregularidade. E, infelizmente, de uma forma ou de outra, é prejudicado porque tem a viagem interrompida e tem que aguardar outro transporte. Até mesmo aqueles que recebem esse tipo de auxílio, esse tipo de suporte, auxílio não, né? Que a empresa é obrigada a dar esse suporte ao passageiro, mesmo assim a vida complica, atrasa a viagem, é uma situação muito difícil. A orientação é sempre buscar junto à Agência Nacional informações desta empresa e saber se está tudo dentro da legalidade, no sentido como deve ser. Outro detalhe também são as condições dos veículos, né? O Egmar contou para a gente que muitos desses veículos apreendidos durante a noite aqui em Uberlândia, alguns estavam sem condições de trafegar, situação realmente muito difícil, o que agrava ainda mais a segurança dessas pessoas. Outro ponto importante que ele alertou: observe muito bem se a empresa está mantendo, principalmente em longas viagens, mais de um motorista, como que está sendo a carga horária, o trabalho desse motorista. Esse motorista está sobrecarregado, converse com o motorista, busque informações importantes e, se caso for, o passageiro pode e deve fazer a denúncia justamente pela sua segurança e a segurança também dos demais. Nesse último trecho da entrevista, ele vai explicar agora como é que está sendo feito esse trabalho e principalmente esse alerta sobre esses veículos que têm passado nos últimos anos, aumentado muito na nossa região do Triângulo Mineiro. Vamos ver. E a gente chama a atenção dos consumidores que evitem utilizar de transportes clandestinos. Via de regra, os transportes clandestinos não oferecem segurança, né? Itens básicos como cinto de segurança, como os pneus em condições de rodagem, como o motor, como a própria condição da carcaça dos ônibus, muitas vezes estão deterioradas, né? Por isso que ele é clandestino, na verdade, porque ele não atende a todas as normas de segurança e acaba fazendo isso fora da legislação, fora do alcance das autoridades. Antes de embarcar, dê uma olhada no ônibus, analisa se o ônibus realmente está em condições. Lembrando que não é só uma viagem, né? É a sua vida que está ali. Quando você entra, você entrega a sua vida nas mãos de um motorista, né? Então, tendo sinais de que o ônibus não está em condições, ou sinais que você observa que o motorista não está também em condições físicas para poder fazer aquele transporte, não entre no ônibus e, além de não entrar, denuncie para que a gente possa atuar. Lembrando que nada vale mais do que a nossa vida. Então, quando você, consumidor, coloca em risco a sua vida, entrando e se permitindo transportar em ônibus clandestino, o que você está fazendo, na verdade, é abrindo mão do bem maior que é a nossa vida. Exatamente, Rafa. O Egmar foi muito feliz aí nessas palavras, porque tudo envolve a segurança não só dos motoristas, dos passageiros, mas também de quem está trafegando pela mesma pista, né? A gente tem noticiado aqui cada vez mais acidentes horrorosos, né? E às vezes acontece sim, do motorista estar sobrecarregado, né? O treinamento adequado, a questão da manutenção dos veículos. A gente tem já trazido sim algumas reportagens nesse sentido, e essa operação talvez que possa servir de alerta para essas empresas, se adequar às normas de segurança, se adequar às normas que são impostas não só pela legislação, mas também pelos agentes de fiscalização que tentam de alguma maneira fazer essas interceptações, mas nem sempre conseguem, né? A extensão da pista é muito grande, o volume de veículos também, mas essa operação foi uma resposta muito objetiva e clara de que as autoridades, tanto no âmbito federal, municipal e estadual, estão de olho nesse tipo de transporte clandestino que tem passado, como eu disse aqui no início da minha participação, com muito mais frequência aqui no nosso Triângulo Mineiro. E é uma cobrança nossa, né, Júnior? É uma cobrança que nós fizemos aqui.
E recentemente o Júnior Oliveira acompanhou, há poucos dias a gente trouxe os detalhes de uma situação curiosa envolvendo um ônibus que estava transportando diversos passageiros que se envolveu num acidente na 497, MGC 497. O Júnior foi atrás do ônibus junto com o motorista de outro veículo porque o ônibus estava indo embora. Ficou com a frente toda danificada, toda destruída e chegou lá no ponto, era um posto de combustíveis, onde o ônibus estava destruído, o motorista parado, apresentando de diversas justificativas, dizendo que ninguém tinha se machucado e tudo mais, mas o risco para essas pessoas é grande, gigante, e se tratava naquele episódio de um ônibus também clandestino, que fazia o transporte de passageiros sem ter a liberação dos órgãos competentes, de forma clandestina. E eu lembro de outra coisa, o ônibus se envolveu num acidente porque ele bateu na traseira de outro carro, de outro veículo pesado que segurou. Ele não conseguiu frear a tempo, por quê? Por causa das condições do veículo. Pneu, condições de freio, são veículos normalmente antigos. Então, esse trabalho de fiscalização é importantíssimo, principalmente quando a gente olha para o mapa do país e vê Uberlândia bem ali no centro. As principais rodovias, perceba, corta aqui a nossa cidade. Se aqui a gente conseguir intervir, nós estamos falando de intervenções que podem salvar diversos passageiros e chamar a atenção das autoridades no país inteiro. Parabéns, parabéns por esse tipo de iniciativa. Obrigado, Júnior, pelas informações.